vender mais sem ser chato? A diferença de insistência e de persistência. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: "Ah, Letícia, eu não quero ser chata. Eu não gosto de ficar chamando o cliente. Eu mostro meu produto, mostro meu serviço e fico ali à disposição." Até falo para o cliente: "Olha, fica à vontade. Se precisar alguma coisa, pode me chamar. Eu estou aqui ao seu dispor, à sua disposição." Eu vou falar que se você está fazendo isso, você está perdendo muitas vendas todos os dias. Existem estudos que comprovam que mais de 80% dos clientes precisa de 5 a 7 chamadas para fazer a decisão de compra. Isso quer dizer que 8 de cada 10 clientes não vai te chamar, não vai decidir comprar sozinho, sem você entrar em contato com ele uma, duas, três, 5, 7, 8 vezes até ele tomar a decisão de compra. Qual é a diferença de um vendedor insistente e de um vendedor persistente? Vem comigo, se você chegou nessa aula, sabe que a nossa aula é prática. Então, papel e caneta na mão. Tudo que você aprender aqui, você vai colocar no papel, você vai anotar todas as suas ideias para você colocar em prática já no seu próximo atendimento. Por quê? De nada adianta você vir aqui, você aprender e você não aplicar. Os nossos treinamentos são práticos. É para você sair daqui dessa aula vendendo mais já no seu próximo atendimento. Seja produto, seja serviço, seja atendimento presencial, seja no atendimento online. Porque você sabe que a gente está aqui te passando técnica de venda. E quando a gente fala de técnica, não importa o que você vende, mas importa como você vende. Aqui você vai vender com essa técnica qualquer produto e qualquer serviço. Vem comigo, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho, já curte esse vídeo aqui para o YouTube entregar para mais pessoas e assim você não vai perder nenhuma aula, nenhuma estratégia para melhorar as suas vendas. A gente está subindo a régua, o nível de atendimento dos vendedores aqui e a gente está tendo grandes resultados com muitos alunos. Então seja bem-vindo, vamos falar de persistência. O que vai fazer você vender muito mais? Gente, os resultados de quem é persistente no atendimento é extraordinariamente maior. A gente está falando de acima de 80%. Então, se você quer melhorar também os seus resultados de venda, fica aqui comigo que eu quero te mostrar algumas características desse vendedor que é insistente. Ele é chato e por isso ele não vende. A gente gosta de comprar e a gente adora comprar. Mas a gente gosta de comprar de quem? A gente gosta de comprar de quem a gente confia, de quem a gente tem relacionamento, de quem a gente tem conexão. Essa conexão não precisa ser amigo de muitos anos. Pode ser a conexão dos primeiros minutos do atendimento. Mas essa conexão, ela tem que ser genuína. Ela não tem que ter uma forçação de barra. E é a primeira característica do vendedor chato. O vendedor chato, ele é aquele vendedor forçado. Ele força no falar. Você sente que não é de coração. Ele é forçado. Quando você vai falar com ele e diz bom dia, o vendedor chato vai falar para você assim: bom dia, eu quero para você. Você não sente um bom dia verdadeiro. Você sente que aquele bom dia é por obrigação. É diferente você mandar um áudio para o cliente e falar para o cliente: bom dia, tudo bem? Deixa eu te ajudar. Sabe? Você tem uma vontade, um ânimo de atendimento. O vendedor chato, ele tá ali por pura obrigação. Além disso, ele força. Ele força até uma intimidade nessa conexão, nesses primeiros minutos do atendimento. Ao invés de ele te pedir o seu nome, chamar você pelo nome, o vendedor chato, ele força uma intimidade que ele não tem. Oi, amiga. Oi, flor. Oi, querida. Oi, amore. Sabe? Ele não tem essa intimidade. Ele não precisa disso. Ele pode e deve chamar o cliente pelo nome. Isso conecta, isso gera conexão, isso gera relacionamento, isso gera proximidade. Só que quando o vendedor é chato, lembra que eu falei que a gente adora comprar? Só que a gente compra por conexão. E quando a gente enxerga nesse vendedor, pensa aí, imagina você, pensa aí das pessoas, dos vendedores que você conhece. Um vendedor que você considera chato. Aquele vendedor que quando tá chegando, você fala assim: ai, fulano tá chegando.
Ou quando você vai numa loja que você diz, ah, eu não quero ser atendido por aquele vendedor, porque ele é chato. Normalmente, esse vendedor chato cria uma barreira. Ele pode ter, inclusive, um bom produto, um bom serviço, mas você não quer comprar dele. Porque ele criou uma barreira de relacionamento com você. E algumas das características que eu vou falar aqui durante essa aula criam essa barreira e dificultam o cliente a tomar a decisão de compra. Então, você fazer essa forçação de barra é uma das coisas que cria uma barreira. Eu tenho certeza, você pode comentar aqui nessa aula, quem aqui não gosta de ser chamada de flor de amor e que parece assim, que no primeiro momento do atendimento já diz assim, poxa vida, quem que falou que eu sou a flor dela? Entendeu? Então assim, gente, primeiro contato de atendimento sempre chama o cliente pelo nome. Segunda característica do vendedor chato. Vendedor chato é aquele vendedor que fala demais. Na hora de vender, vendedor, não é a sua hora de falar. Na hora de vender, é a sua hora de ouvir. Falar é para fazer perguntas. Deixa o teu cliente falar. Você precisa perguntar, saber o que perguntar, para que o seu cliente fale o que ele precisa. Você precisa fazer boas perguntas para entender o que o seu cliente precisa resolver, qual é o problema que ele está enfrentando, qual é a dificuldade. Ele quer comprar um colchão, mas por que ele quer comprar um colchão? Porque ele não está dormindo bem à noite? Porque ele está tendo insônia? Ele está acordando com dores? Ele vai trocar de casa, precisa de um colchão maior? Ah, vai nascer uma filhinha, ele quer que a filhinha durma junto. Qual é a necessidade? Se você não fizer boas perguntas, você não vai ouvir as boas respostas que você precisa. O seu cliente quer comprar um carro. Por que ele precisa comprar aquele carro? Ele precisa de um carro maior, ele precisa de um bagageiro maior, ele precisa de um carro mais potente, ele quer um carro mais econômico, ele quer um carro para sair, viajar, fazer viagens mais longas. Ele tem alguma viagem prevista para fazer? Faça perguntas e ative o seu ouvido. Escuta ativa. Por quê? Porque tem muita gente perguntando e não está ouvindo. O vendedor chato, ele muitas vezes não pergunta, sai oferecendo qualquer produto que não tem nenhum sentido para o cliente, oferece todas as opções da loja, todas as opções de serviço que não são o que o cliente precisa, porque ele não soube ouvir a necessidade do cliente. O cliente está falando para você que ele está preocupado com a segurança da família e você está oferecendo potência de motor. Então, escuta ativa. Faça boas perguntas e ouça as respostas do seu cliente. É hora de ouvir mais do que falar. Outra característica do vendedor chato é que, além dele falar demais, ele fala dele mesmo. Vendedor, não é hora de falar de você. Quando o cliente fala, não, é porque eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Quando você fala tal lugar, você pergunta para o cliente assim, nossa, que legal! Me conta, o que você espera dessa viagem? Sabe? O vendedor chato fala assim, ah, eu já fui para lá. Lá tem isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Gente, não é a hora de falar de você. Ninguém quer saber a sua história. É a hora de perguntar e ouvir o que o seu cliente tem para dizer. Essas respostas vão servir para você ter toda a bagagem que você precisa para dentro do seu atendimento. Mais uma característica do vendedor chato. O vendedor chato, ele robotiza. Ele quer facilitar tudo. Agora, na era da inteligência artificial, tudo ele faz com a inteligência artificial. E aí ele automatiza todas as respostas. Você que tem um serviço, quer me perguntar assim, Letícia, vale a pena automatizar? Gente, só automatiza o que você não dá conta de responder manualmente. Só automatiza se você realmente assim, ó, tá com um fluxo gigante de mensagens. Tem lá 400 mensagens por dia chegando sobre o mesmo assunto. E ainda assim, analisa se você precisa automatizar. Por quê? Porque você precisa conversar com o cliente. Ninguém gosta de ser atendido por um robô. Pensa você, quando você cai no 0800 e que daí atende um robô, você fica feliz ou você fica triste? Se você puder selecionar a opção fale com um vendedor, assim que você conseguir, você vai selecionar. Porque a gente não gosta de ser atendido por um robô. A gente quer ser atendido por pessoas. Então, sempre que possível, personaliza o atendimento. Chama o cliente pelo nome, faça boas perguntas, entenda o que o seu cliente quer
E isso é o que vai fazer você vender. Outra característica do vendedor chato é a empurroterapia. É ele o tempo todo ficar forçando a barra, forçando o fechamento, forçando o cliente. Olha, se não comprar, vai perder. Olha, esse produto aqui, ó, é o último que eu tenho. Já começa trazendo gatilhos mentais falsos. E quando você traz gatilhos mentais falsos, que você fala para o cliente, olha, essa peça é a última, o seu estoque está cheio. Você perde a credibilidade, você perde a confiança do seu cliente. E isso ninguém gosta. Vendedor chato que fica forçando, e aí, vamos fechar? E aí, cadê o Pix? Essa forçação de barra não funciona. Pressão de fechamento. Fechamento, ele não fecha com pressão. Você não tem que empurrar o fechamento. Você tem que conduzir o fechamento. Você tem que ir levando com leveza o passo a passo do atendimento. Você vai descendo o funil de atendimento etapa por etapa até chegar ao fechamento. Quando você chega no fechamento, você simplesmente pergunta para o cliente: e aí, Letícia, tem mais alguma dúvida? Letícia diz: não, não tenho mais nenhuma dúvida. Maravilha, eu posso agendar o seu procedimento, então, para quarta-feira às 9 horas. Fica bom para você? E aí você conduziu o fechamento. E aí, Letícia, se você não tem mais nenhuma dúvida, posso agendar para você já o seu procedimento. Você prefere fazer ele no à vista ou no cartão em 3 vezes? Você está conduzindo o fechamento. Existem várias formas para você conduzir o seu fechamento sem a forçação de barra. Você segue o funil de atendimento, você segue o fluxo de cadência. Se você é aluno da Academia das Vendas, você já conhece toda essa etapa e esse passo a passo. Se você ainda não é aluno da Academia das Vendas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Academia das Vendas. É o nosso treinamento mais completo, é a nossa faculdade das vendas. Dentro da academia, você vai aprender a prospectar clientes, vai aprender sobre negociação, sobre estratégias, gatilhos mentais, fluxo de cadência, todas essas características de um atendimento. Vai aprender a fazer ações de vendas, aumentar o movimento aí da sua empresa e vai vender muito mais. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Academia das Vendas. Se você quiser mais informações, é só clicar no link e conhecer mais sobre esse treinamento super completo. Letícia, o que mais que esse vendedor chato faz? O vendedor chato, ele abandona o atendimento. É isso aí. O vendedor chato, ele simplesmente não chama mais o cliente. Porque ele mandou mensagem, o cliente não respondeu, e aí ele também não respondeu, ele não quer ser chato. E não querendo ser chato, aí que ele se torna chato. Porque ele abandona realmente o atendimento. Quando a gente tem um bom vendedor, a gente trabalha a persistência. Segue o fluxo de cadência, etapa por etapa, até que chega aqui embaixo e você encerra o atendimento. Você nunca abandona um cliente sem fazer um encerramento. A gente chama de encerrar com elegância. Como que é encerrar um atendimento com elegância, Letícia? É você dizer para o cliente: olha, Letícia, eu tenho conversado com você há alguns dias, mas eu vi que não é o momento ideal para você comprar. Então, nesse momento, eu vou encerrar o seu atendimento, porque essa condição que eu fiz para você, eu não consigo mais segurar ela, era uma condição realmente especial. Mas qualquer coisa, se você precisar, eu estou à disposição, tá? Mas essa proposta que eu te fiz, então, eu estou encerrando ela por aqui. Nessa hora, muitos clientes vão te chamar. Quando você chega nessa etapa do funil, muitos clientes vão resgatar. Ô, Letícia, sinto muito, eu estava aí, ó, muito corrida, eu não consegui te responder, mas eu tenho interesse sim nesse produto. Você vai ver que nessa hora do encerramento, muita gente vai voltar a falar com você. E se ela não te responder, tá tudo bem. Você encerrou o atendimento. Daqui a alguns dias, 10 dias, 15 dias, e aí vai adaptar de acordo com o seu funil e a sua cadência, você vai entrar em contato de novo com esse cliente. Você vai oferecer uma nova proposta, você vai encaixar ele de novo dentro do seu funil de atendimento. Mas você não abandonou aquele cliente. Você vai entrar em contato com ele com uma nova oferta, um novo produto, um novo atendimento. Que é uma estratégia para melhorar todo o atendimento? Eu acho que se eu pudesse dar para você uma estratégia, eu ia falar para você assim: faça o seu cliente sorrir. Pelo menos uma vez durante o atendimento, tira um sorriso do rosto do seu cliente. Seja fazendo um elogio, seja falando alguma coisa engraçada,
seja trazendo um pouco mais de leveza para o seu atendimento. Quando você consegue fazer o cliente sorrir, pode ser aquele cliente mais ranzinza que você tem, aquele mais sério. Se você conseguir fazer ele sorrir, você vai entender que você está conseguindo transmitir leveza no seu atendimento. Quando o cliente sorri, ele está muito mais fácil e preparado para comprar. E a última estratégia é deixa o teu cliente pensar. Dá um espaço para o teu cliente, não fica forçando o fechamento. Mas, ao mesmo tempo, utiliza aqui estratégias de gatilho mental. Letícia, eu entendo que você precisa pensar, fica à vontade, mas olha, deixa eu só te falar que... E aí entra com os gatilhos. Gatilho de urgência, gatilho de oportunidade, gatilho de escassez. Traz aí alguns argumentos. Olha, Letícia, esse produto eu entendo que você precisa pensar, mas nessa cor que você gostou, eu só tenho mais uma unidade. Se você quiser, a gente pode deixar lá reservado para você até amanhã de manhã, e aí eu entro em contato com você às 10 horas para a gente fechar. Pode ser assim? Então, olha, eu trago um gatilho e o próximo passo do atendimento. Eu sempre agendo. Por quê? Se eu falo para o cliente, olha, fica à vontade e me chama, o cliente não vai me chamar. Eu preciso direcionar o próximo passo do fechamento, do atendimento. Eu dou as coordenadas. Olha, posso te chamar então amanhã às 10 horas? Posso. Eu fiz um combinado com o cliente. Quando eu chamar amanhã ele, eu não vou entrar em contato com ele e vou falar: Oi, tudo bem? É a Letícia. E aí, já pensou? Não. Eu vou entrar em contato com ele e vou falar assim: Oi, tudo bem, Maria? É a Letícia. A gente conversou ontem sobre aquele produto tarararará, que você estava olhando para resolver aquele problema e eu fiquei de ligar para você hoje às 10 horas. E aí, conseguiram tomar uma decisão? E aí eu já estou retornando um combinado. Letícia, e por quanto tempo você vai continuar esse atendimento? Vai continuar esse atendimento enquanto o cliente estiver te respondendo até chegar ao sim. Insistente é diferente de persistente, tá? Então não seja chato, não seja insistente, seja persistente, que sendo persistente você vai vender muito mais.